aí, galera! Boa noite! Esperar a turma entrar aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está vendo essa aula gravada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está me acompanhando ao vivo aqui nessa live. Para quem não me conhece, eu sou a Marielle e hoje vamos fazer uma live aí falando sobre quais frentes eu posso atuar na área de custos, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre quais frentes a gente tem no mercado, como que a gente pode atuar, né? Quais as oportunidades que a gente tem no mercado, certo? Então, assim, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem, que hoje a gente está fazendo um pouquinho diferente aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então, eu vou pedir para vocês compartilharem também essa live aí com outras pessoas. Com outras pessoas aí que talvez se interessem, né? Realmente saber o que faz um orçamentista, o que faz um engenheiro de custos, né? Então, vocês podem encaminhar essa live aí, dar o like também se o conteúdo estiver bacana, certo? Então, assim, pessoal, eu fiz até uma pesquisa hoje no meu Instagram. Eu fiz uma pesquisa lá. Até o momento, qual que era a resposta, né, que a gente teve lá referente se o pessoal conhecia o que um orçamentista faz e o que um engenheiro de custos faz. E eu fiz essa pesquisa lá justamente para saber se as pessoas estão antenadas realmente nessa diferença que tem. E eu fiz essa pesquisa e eu até fiquei impressionada com a resposta que eu fiz, que até o momento estava dando que 78% não sabem o que um engenheiro de custos faz e o que um orçamentista faz. Então eu vi que 78% acabaram respondendo lá que não sabia justamente a diferença. Então a gente vai estar tratando aqui quais são essas diferenças, certo? E também como que cada um acaba atuando. Então, vou mostrar para vocês que é um pouquinho diferente. O orçamentista tem algumas funções e engenheiro de custos tem outras funções. Então, vou estar explicando para vocês aqui nessa live, certo? Então, assim, atuar na área de custos, vocês podem pensar assim que é uma área mais limitada, mas, na verdade, trabalhar com a área de custos é uma área aí que ela, na verdade, abrange aí mais responsabilidade e um pouquinho mais de conhecimento, né? Então, assim, é diferente quando a gente faz apenas um orçamento, certo? Tem algum orçamentista ou engenheiro de custos aqui na live? Se tiver, manda aí nos comentários que eu quero saber se já tem pessoas que atuam nessa área. Será bacana a gente estar compartilhando aí essas informações. Então, assim, o que um orçamentista faz, né? O que um orçamentista faz? Um orçamentista, gente, o orçamentista, ele é responsável justamente por fazer o orçamento, né? Então, o orçamentista, ele acaba trabalhando mais, atuando mais, justamente nessa especialidade de fazer orçamentos. E quando eu falo fazer orçamentos, na verdade, existem vários tipos de orçamentos. Então, provavelmente, vocês conheçam um ou outro, né? Mas, na verdade, tem vários tipos de orçamentos. E eu vou comentar com vocês aqui que seriam justamente duas extremidades, certo? Então, o orçamentista, por exemplo, o que o orçamentista acaba fazendo? Então, o orçamentista, ele pode fazer um estudo de viabilidade, que conforme eu já falei para vocês, o estudo de viabilidade é utilizado muito aí por arquitetos, né? Justamente para ter uma noção ali de quanto que vai custar, por exemplo, uma casa, né, para fazer, ou até mesmo algum prédio, acaba se fazendo um estudo de viabilidade, que é justamente um norte ali, mais ou menos, de quanto que vai custar um projeto daquele, né, para executar um projeto. Então, a gente tem aí essa questão do estudo de viabilidade que a gente pode utilizar, por exemplo, fazer um orçamento aí que é um valor por metro quadrado, certo? E também o que a gente pode fazer para estimar aí, fazer um estudo de viabilidade que o orçamentista acaba fazendo, é utilizando obras similares, né? Que é um custo por metro quadrado, mas considerando também a questão, quantificando por atividades. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu tenho um orçamento para fazer, eu não tenho ainda todos os detalhamentos, mas eu tenho lá 500 metros quadrados de parede para fazer.
quanto mais ou menos que eu gasto em 1 metro quadrado de parede. Então, só para ter uma noção, assim, quanto que eu gasto de material, de mão de obra. Então, o orçamentista ele pode acabar estimando, fazendo um levantamento mais por cima, para passar uma estimativa de custo. E isso fazer para todas as atividades. Então, o orçamentista, ele acaba fazendo esse estudo de viabilidade que pode ser feito dessas duas maneiras que eu estou passando aqui para vocês, que seria justamente um valor por metro quadrado e também por atividades ali, né? Justamente o custo para execução da atividade, no metro quadrado da atividade, certo? Ficou claro? Então, essa é a parte de estudo de viabilidade que o orçamentista acaba fazendo. E o que o orçamentista também faz? Eu já, daqui um pouquinho, já vou falar para vocês o que o engenheiro de custos faz, tá? Acompanha aqui comigo, fica aqui comigo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí nos comentários também, certo? Então, assim, além, né, do orçamento aí que a gente tem, que é um estudo de viabilidade, o orçamentista, ele também acaba realizando o orçamento executivo. E o que é o orçamento executivo? O orçamento executivo é pegar todos os projetos, todos os projetos executivos da obra, então já tem todos os projetos completos, tanto de estrutural, hidráulica, elétrica, arquitetônico, às vezes detalhamento, já tem as esquadrias, já tem paginação, então já tem tudo muito bem definido. Então, o orçamento executivo acaba se fazendo o levantamento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, e não somente isso. O orçamento executivo, na verdade, tem que coletar ali todas as cotações específicas da região para realizar aquele projeto. Então, acaba se quantificando todos os materiais, todos os serviços, todos os equipamentos, e com todas as cotações também específicas daquela região. Então, fazendo o orçamento executivo, a gente tem o valor de construção, e quando a gente faz o orçamento executivo, a gente também tem um valor do contrato da obra, né? Que seria, por exemplo, se eu estou fazendo um orçamento para uma construtora, tem o BDI também que eu tenho que acabar incluindo. Então, a gente tem o valor, né, de custo de construção desse projeto, e também a gente tem o valor aí de fechamento de contrato, que a gente acaba chamando aí de valor de venda, né? O preço de venda desse empreendimento. Então, o orçamentista, ele basicamente levanta todos os custos de uma obra antes da execução, antes de ir à execução, certo? Então, ficou claro para vocês o que um orçamentista faz? Eu abordei aqui justamente as duas extremidades que a gente tem, que é a questão do estudo de viabilidade, quando a gente não tem muitos projetos, né? A gente só tem uma noção de como será aquele projeto, a gente acaba estimando valores aí de quanto, né, irá custar justamente essa obra, e também o orçamento executivo, que é muito mais refinado, né? Que é justamente o manual ali para executar a obra, certo? Então, o orçamentista, ele acaba fazendo justamente, levantando todos os custos, no caso, antes da execução, né? Então, ele acompanha somente o início do projeto, certo? Imagine, eu vou pedir para vocês acabarem imaginando uma linha do tempo de um projeto, só para eu explicar para vocês a diferença entre o orçamentista e o engenheiro de custos. Então, imaginem uma linha de tempo de um projeto. O orçamentista, ele atua somente no início ali, justamente quando tem os projetos, né, elaboração, faz um planejamento, um estudo detalhado da obra, mas no início. Então, antes da obra ir à execução, né? Então, é um estudo realizado antes mesmo de ir para o canteiro, certo? E o engenheiro de custos, na verdade, ele acompanha toda a vida útil de um projeto. Então, essa que é a diferença. O orçamentista, ele atua somente no início, antes de ir à execução. Mas o engenheiro de custos vai mais além, porque ele acompanha todo o projeto, do início ao fim. Tá claro para vocês? Vou explicar um pouquinho melhor. Então, assim, o que o engenheiro de custos faz que acaba diferenciando do orçamentista? Além dessas atividades que eu falei aqui, que o orçamentista ele acaba atuando, né, nessas frentes,
O engenheiro de custos, ele também acaba atuando nas mesmas frentes que o orçamentista, só que ele vai um pouquinho mais além. Então, ele acaba abordando mais frentes, digamos assim, que eu vou comentar aqui para vocês, certo? Então, assim, o que o engenheiro de custos faz? Além, então, do que o orçamentista faz. O engenheiro de custos, gente, ele acaba controlando aí os gastos durante a execução da obra. Então, como eu falei para vocês, o engenheiro de custos, ele acaba acompanhando a vida útil do projeto. Então, ele justamente acaba acompanhando os gastos ali durante a execução, justamente para ver, por exemplo, o que está impactando ali no orçamento da obra, às vezes negativamente ou positivamente. Tem alguma coisa que está impactando? Então, se tem alguma coisa que está impactando, é um controle que eu tenho que ter do orçamento e do que está sendo realizado em obra. Então, vamos supor, eu tinha lá para a alvenaria uma verba de 60 mil reais. E na execução, na verdade, acabou, no caso, sendo 65 mil. Então, por que teve essa divergência? Então, o engenheiro de custos, ele acaba, no caso, tendo controle desses gastos e ele, na verdade, tem que acabar procurando soluções, digamos assim, para que reduzam esse impacto no custo total da obra. Então, muitas vezes, tem que acabar justamente, se eu vi que uma etapa acabou desviando, aonde que eu vou economizar, qual vai ser meu plano de ataque para que meu custo não saia do planejado. Então, o engenheiro de custos acaba atuando bastante nessa parte do controle, certo? E já o orçamentista, ele não passa por isso, porque ele somente elabora o orçamento. Tá claro aqui para vocês? Comentaram aqui o Arthur no Instagram. Oi, Arthur, tudo bem? Qual curso posso fazer nessa área? Ah, eu tenho um curso, Arthur. Mas as turmas são abertas aí de períodos em períodos. Provavelmente a gente vai ter aí uma nova turma em breve. E o que eu aconselho? É fazer curso que seja mais na prática, tá? No caso, se você escolher fazer um curso dessa área, escolha um curso que seja na prática e não tanto na teoria, porque é a prática que faz a diferença. Certo, Arthur? Legal. Então, assim, além dos controles dos gastos, vocês estão me acompanhando aí? Tem alguém que atua aí na área ou não? Mandem aí para mim que eu quero saber. Então, assim, antes de... vamos recapitular aqui. A gente falou que o engenheiro de custos ele faz o controle de gastos, beleza. Mas o que mais, Marielle, que o engenheiro de custos faz? Ficou claro que precisa ter esse controle realmente do que está sendo executado, né? E o que a gente tem no orçamento, certo? Além disso, o engenheiro, na verdade, de custos, ele faz uma projeção dos custos. Então, o engenheiro, ele talvez alguns aqui conheçam como outro nome. Já vi gente chamando aí, por exemplo, como orçamento de término. E o que essa atividade quer dizer? É justamente uma projeção de custos que a gente tem, que acabar pensando que vai ter já até o final da obra. Então, eu tenho que ter uma projeção de quanto ainda irá custar para eu fazer a obra. Então, justamente ter, digamos, um controle daquilo que ainda irá custar, porque algumas coisas acabam saindo de controle. Então, a gente tem que acabar fazendo justamente aí uma projeção desses custos para ter uma análise, né? Digamos, qual que será o cenário lá na frente, né? Está tendo algum impacto aqui, às vezes, que vai me levar um prejuízo lá na frente? Então, o que envolve essas projeções para ficar um pouquinho mais claro aqui para vocês, tá? Então, essas projeções, na verdade, é assim, às vezes algum consumo ficou subestimado ou superestimado no orçamento. Então, se eu vou fazer uma projeção, vamos supor aqui, tá? Que a gente tem aí um prédio
e a gente está gastando aí, vamos supor, R$ 1.000 a mais de concreto por laje. Então, se eu sei que isso é uma coisa que foi quantificado errado, eu acabo fazendo uma projeção que eu já sei que, por exemplo, se eu tiver ainda 25 andares para fazer, então quer dizer que eu provavelmente vou gastar R$ 25.000 a mais nessa etapa, se é uma coisa que eu vi que foi subestimada no orçamento. Então, eu consigo fazer uma projeção. Então, eu consigo aí ter uma noção de quanto que aquilo vai impactar lá no meu custo e de que forma que eu vou tentar, no caso, reverter isso, né? Então, a gente acaba fazendo justamente um controle, uma projeção de custos, justamente do que está subestimado e também superestimado no orçamento. Então, mesma coisa. Se eu tenho R$ 1.000, eu economizei R$ 1.000 em uma laje, e eu vou fazer mais 25 lajes, então é uma coisa que eu já verifiquei, realmente eu vou ter essa economia, então eu vou ter R$ 25.000 aí de economia no meu orçamento. E isso tem que ser avaliado aí etapa a etapa, é justamente ter um controle ali dos custos das atividades e entender por que aquilo está acontecendo, certo? Além disso, o que acontece nessa projeção de custos? Além disso, a gente também tem que fazer uma análise, por exemplo, de materiais que ainda não foram comprados. E o que eu quero dizer com isso? Porque no mercado, gente, a gente considera um valor no orçamento e provavelmente vai ter aí uma variação no mercado, vai ter um reajuste de preço no mercado desses materiais que ainda não foram comprados. E quando eu faço uma projeção, eu já estou considerando que aqueles materiais que não foram comprados podem sofrer variações. Então, eu consigo fazer uma projeção desses materiais que ainda não foram comprados. E esses materiais, a gente pode utilizar aí como projeção, utilizar o INCC, que é um índice que a gente tem aí da construção civil, que é justamente o percentual aí de reajuste, né, que a gente sofreu aí na construção civil. Então, tudo aquilo que eu não comprei ainda para a minha obra, eu tenho noção que aquilo pode sofrer um reajuste e que eu já acabo considerando na minha projeção, justamente para eu saber o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente tem que acabar tendo controle, se precavendo durante a execução e fazendo essa previsão, né? Justamente como que vai ser lá no final. Então, eu tenho que saber como controlar esses custos. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse tipo de análise também. Ficou claro aqui para vocês? Tem alguém que já faz esse tipo de análise aqui? Outras coisas também que a gente acaba utilizando aí nessas projeções. As outras coisas, tem outras coisas, no caso, que também seria, por exemplo, a alteração de projeto. Então, no orçamento estava de um jeito e teve uma alteração aí de projeto. Então, são coisas que eu já acabo considerando nessa projeção. Essa alteração de projeto vai me dar economia ou vai me dar um desvio aí do orçamento? Então, a gente acaba considerando aí na projeção, né? Nessa projeção de custos. Mesma coisa o planejamento. Então, por exemplo, eu vou ter que alterar o planejamento da obra, eu vou ter 2 meses a mais, por exemplo, qual que vai ser o impacto disso no meu orçamento? Então, são coisas que a gente acaba avaliando nessa projeção de custo. E isso, gente, em construtoras, quando é fechado, por exemplo, contratos aí por preço global, é muito importante ter esse controle. É muito importante mesmo, porque tudo que for desviando desse contrato, contrato por preço global, para quem não conhece aqui, é quando a gente fecha um contrato de uma obra por aquele preço e a construtora, no caso, vai executar a obra naquele preço, já está com o lucro e, enfim, vai fazer por aquele preço. E quando a gente fecha esse tipo de contrato, se não tiver controle, esses gastos a mais, esses custos a mais, justamente são descontados aí, no caso do lucro, né, da construtora. Então, é uma coisa aí para vocês ficarem atentos, né, os engenheiros de obras aí, certo? Então, só para ficar claro, assim, que muitas decisões dessa parte de projetos, dessa parte de planejamento, no caso, o engenheiro de custos, ele faz participação,
né? Justamente para ver qual que vai ser o impacto desse custo se for tomada essa decisão. Então, a gente acaba analisando justamente qual que é o impacto de alteração de projeto, da alteração de planejamento. Então, a gente tem que ter um estudo ali mais aprofundado antes de tomar alguma decisão. Não é simplesmente chegar e falar assim, não, vamos fazer dessa maneira aqui e sem colocar na ponta do lápis. Será que foi a melhor decisão? Porque tudo se resume a dinheiro, né? Então, tem que ter controle disso. Então, o engenheiro de custos está totalmente ligado aí, digamos, durante a execução, né, nessa parte de controle. Outra coisa também, eu acabei falando aqui alteração de projeto, mas também tem a questão aí que a gente acaba tendo, por exemplo, trocas de metodologias construtivas. Então, acaba acontecendo de a gente ter trocas, por exemplo, de um muro de arrimo feito em loco por um muro de arrimo pré-fabricado. Então, qual que é a diferença disso? Qual pesa mais em questão de custo? A gente sabe aqui que é o pré-fabricado, né? Mas, dependendo das obras, eu tenho um prazo para fazer. O prazo, digamos, se eu atrasar a obra em 2 meses, será que esse prazo, esse custo referente ao atraso, né, dessa obra é maior do que eu trocar o meu muro de arrimo por pré-fabricado, que pode me adiantar justamente essa atividade? Então, são coisas que tem que analisar. Não é somente, às vezes, uma troca ali de custo, por exemplo, do muro de arrimo feito em loco por muro de arrimo, no caso, pré-fabricado, que não é somente isso. A gente tem que analisar como um todo. Vai ser mais rápido fazer o pré-fabricado? Vai, beleza. Mas esse mais rápido vai me adiantar quanto tempo em obra? Então, qual que é o meu custo mensal por obra, né? Qual que é o meu custo mensal que eu tenho em obra? Então, são análises que a gente tem que fazer antes de tomar uma decisão. Ficou claro aqui para vocês? E assim, junto com essa projeção de custos também, já é possível ali fazer uma análise de riscos, né? Os riscos que você está tendo naquela tomada de decisão. Então, por isso que justamente a gente tem que fazer esse controle e também, no caso, fazer o acompanhamento. Ficou claro aqui? De forma resumida, assim, para passar para vocês, o que faz o engenheiro de custos? O engenheiro de custos, justamente, é uma atividade aí mais de gestão, posso dizer assim, uma atividade mais de gestão dos custos, né, da obra durante a vida útil de um projeto. Então, conforme eu falei para vocês aqui, ele acaba acompanhando do início ao fim da obra, tanto a parte do orçamento, de controle, de gastos, de troca de projeto, de troca de alteração de planejamento. Então, tem todas essas questões, certo? E o que eu quero compartilhar aqui com vocês? O que eu já vi, tá? Acontecendo por aí. Eu vou compartilhar aqui. Vocês podem pensar assim, Marielle, mas tem área para trabalhar assim no mercado, referente a controle de obras, por exemplo, mais essa questão de controle de custos? Vocês podem se perguntar isso, né? E o que eu digo para vocês? Eu já vi, assim, muita gente ganhando dinheiro fazendo essa parte do controle dos gastos, né, de uma obra. Então, já tinha um orçamento definido da obra. Claro que são obras mais de grande porte aqui, né? Mas também nada impede de ter em casas, mas os que eu vi são obras de grande porte. Então, assim, já tinha um orçamento definido da obra e tudo mais, e foi terceirizado essa parte do controle. Então, foi terceirizado. Então, questão de medição de obra, né? Então, fazia a medição da obra, via os custos, né? Que acabou incorrendo na realização daquelas atividades, tentava entender o que estava acontecendo. Então, tem gente que é contratado específico para essa especialidade, justamente do controle de gastos de uma obra. Então, esse pessoal, eles iam, por exemplo, acho que uma vez por mês na obra, se não me engano, fazia a medição, verificava tudo, relatório fotográfico, tirava todos os relatórios de custos e fazia, então, esse controle de gastos. Então, para vocês verem que existe esse tipo de serviço no mercado, né,
que acaba se fazendo aí terceirizado. Então, as construtoras acabam contratando. Não sei se vocês já conhecem algum caso assim, mas eu estou passando aqui para vocês. Inclusive, esse tipo de controle de gastos que eu estou falando aqui para vocês, ele é similar, digamos assim, no caso, quando a Caixa vai fazer medição aí de obras financiadas. É bem parecido, tá? É bem similar. Por quê? Quando a Caixa vai liberar um dinheiro lá, né? Vai uma pessoa lá da Caixa, faz a medição justamente das atividades que foram realizadas para liberar ali, né? A verba, enfim. Então é basicamente a mesma coisa, só que nesse caso, além de fazer uma medição, tem ali o controle dos custos que incorreram naquele período. Então, é basicamente similar, só que um pouco mais complexo, digamos assim. Mas existe isso terceirizado. Então, vou mostrar para vocês que existe essa parte, eu quero contratar só a parte de controle. Então, existe. Só para ficar claro aqui para vocês que existe essa demanda no mercado, certo? E o que eu vejo? Essa demanda no mercado, tanto da parte de controle e de orçamento executivo, é mais por parte das construtoras. Então, eu vejo muitas construtoras pegando, quando eles solicitam um tipo de trabalho, é mais essa parte de um orçamento executivo e justamente essa parte de controle que a gente acabou comentando aqui. E essa parte de estudo de viabilidade é mais, eu vejo que um volume maior de arquitetos. Então, os arquitetos acabam pedindo mais estudo de viabilidade e as construtoras acabam pedindo mais um orçamento executivo e também esses pacotes de controle, certo? Então, estou passando para vocês aqui o que eu vejo no mercado, tá? Aí vocês podem falar assim, Marielle, mas fazer controle dá bem mais trabalho, né? O que vocês acham? Que fazer um controle de uma obra dá muito mais trabalho ou não do que fazer um orçamento? Vocês acham que dá mais trabalho? Então, o que eu digo para vocês? Será que é melhor atuar só com orçamentos ou com controle? Então, dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas eu quero mostrar para vocês um outro lado, tá? O que eu quero dizer? Quando a gente tem os acompanhamentos de custos, quando a gente tem esses acompanhamentos, a gente sabe justamente o que funciona e o que não funciona em obra. Então, a gente sabe justamente o que está em orçamento e o que foi realizado. Então, a gente acaba ganhando aí, digamos, calibrando, né? Refinando ainda mais o conhecimento, porque quando você orça uma obra, você acaba ali quantificando e tudo mais, mas quando vai para o canteiro, gente, é diferente. Quando vai para o canteiro, você. Opa, deixa eu ver que deu um probleminha aqui. Voltou? Acho que é a minha conexão. Mas, quando a gente vai para a obra, para o canteiro, a gente acaba refinando aí o nosso conhecimento. A gente acaba calibrando. Vocês concordam? Na hora de fazer um orçamento, eu já sei que, por exemplo, eu tenho que considerar uma perda um pouco maior nisso, porque eu sei que realmente consome. Eu tenho que acabar quantificando de uma outra maneira, porque eu sei que se eu quantificar dessa forma, vai me dar um prejuízo lá na frente. Então, o engenheiro de custos, ele está ligado nessa parte de execução, e isso é muito bom. E aonde que eu quero chegar aqui? Em outras palavras, né? Em outras palavras, você vai se tornando aí um profissional mais capacitado, porque você tem noção do orçamento e você sabe como aquilo é em obra. Então, justamente, você sabe o que pode desviar e o que não pode desviar. Vocês concordam? Então, digamos que você sendo mais capacitado, você, por exemplo, acaba fazendo um orçamento, por exemplo, que é mais assertivo, porque você também teve essa vivência de controle em campo. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? Então, assim, e muitas vezes, quando você acaba fazendo um orçamento, você vai se sobressair aos demais porque você tem essa experiência de como é em obra. Então, tem essa diferença, certo?
Ó, mandaram aqui no YouTube. Sendo engenheiro de custos e a empresa quer contratar apenas o orçamento, o engenheiro de custos pode fazer? Sim, pode fazer. O engenheiro de custos pode fazer o orçamento, sim. E perguntaram também qual dos dois é mais valorizado. Então, estava entrando nesse item agora. Qual dos dois é mais valorizado? O que vocês acham? Que é o orçamentista ou o engenheiro de custos? O engenheiro orçamentista ou o engenheiro de custos? Então, assim, pessoal, como eu estava falando aqui para vocês, como o engenheiro de custos ele tem essa vivência em obra, que ele tem a capacidade de fazer um orçamento mais assertivo, o engenheiro de custos ele tem mais reconhecimento. E como o engenheiro de custos tem mais reconhecimento, o engenheiro de custos, digamos que acaba sendo um pouquinho mais valorizado, justamente por essa experiência que o engenheiro de custos tem em canteiro. Certo? Estou falando aqui das minhas vivências. Se vocês tiverem, vocês podem compartilhar também, certo? Então, assim, é como se fosse subir um pouquinho o nível. Então, o orçamentista, ele elabora ali os orçamentos, enfim, né, no início do projeto, faz o acompanhamento no início do projeto, apenas o estudo, né, aprofundado, mas o engenheiro de custos é o que controla e tenta contornar toda a situação e faz projeção de custos, controle de gastos, conforme a gente falou aqui. Então, se você fizer aí uma pesquisa de salários de engenheiro orçamentista e você fizer uma pesquisa aí de salários de engenheiro de custos, engenheiros de custos são mais valorizados. São mais valorizados. Então, vai de você querer aí subir o seu patamar ou não, né? Que é essa questão que a gente entrou aqui, que talvez fazer o controle das obras dê um pouco mais de trabalho, mas tem muito benefício por trás, tem muito benefício mesmo, certo? Então, assim, para deixar claro aqui para vocês, não achem que engenheiro de custos tem as mesmas funções que um orçamentista. Então, são responsabilidades diferentes, né? Acredito eu que tenha ficado claro aqui o que eu expliquei para vocês, o que um orçamentista faz e o que um engenheiro de custos faz. Então, vou até recapitular aqui rapidamente o que o engenheiro, onde que o engenheiro de custos atua. Então, onde que o engenheiro de custos atua? Ele justamente verifica a viabilidade de uma obra, ele fica responsável aí pelo orçamento executivo e também pelo controle, que entra aí diversas etapas ainda dentro de controle, que seria controle de gastos durante a execução, projeção de custos, controle de mudanças e imprevistos, que a gente acabou falando aqui também, e análises de risco. Então, tem toda essa parte de controle, certo? E conforme eu falei para vocês aqui, essa parte de controle tem empresas que acabam contratando somente o controle. Às vezes procuram engenheiro de custos nem para fazer o orçamento, mas para fazer essa parte do controle durante a execução. Então, já vi muito disso, já vi muito. E ainda, eu vou deixar aqui uma dica para vocês que querem atuar na área. Vou deixar uma dica aqui para vocês, que é justamente o seguinte. Quero que vocês coloquem em ação isso daí. Eu gostaria que vocês procurassem entender essas 3 frentes que a gente tem na área de engenharia de custos. Então, que a gente acabou comentando aqui, certo? E ver, no caso, o que mais tem a ver com você no momento. E também com o tempo que você tem disponível para atuar, né? Porque são áreas que, digamos, demandam tempos diferentes. Então, eu gostaria que vocês realmente vissem qual que é a área que tem mais a ver com você nesse momento. Então, por exemplo, é mais viabilidade, que o prazo para você fazer isso é muito mais rápido quando se faz um orçamento de viabilidade. Então, você quer trabalhar mais com esse tipo de orçamento? É orçamento executivo. Orçamento executivo aí é um pouquinho mais demorado, né? Dependendo do tamanho da obra, 1 mês, 2 meses fazendo um orçamento, né?
Ou então é essa parte de controle. Parte de controle é mais demorada ainda, porque vai depender aí, no caso, vai durar meses, né? Que justamente se você for controlar aí uma obra, por exemplo, de 12 meses, é 12 meses que você vai desprender para ter controle de custos daquela obra. Então, para fazer todo esse acompanhamento da obra. Então, a dica que eu dou aqui para vocês é, se vocês quiserem iniciar na área, é vocês ver justamente o que mais, no caso, se encaixa com você, o que, que você mais gosta de fazer. Se gosta de fazer um serviço mais rápido, né, que você acaba entregando, você gosta de fazer um serviço intermediário, um serviço mais longo aí, né, que a gente acabou falando, que é o estudo de viabilidade, o orçamento executivo, essa parte de controle. Então, tem essas 3 áreas aí, certo? O que, que vocês acham que mais se identifica aí com vocês? Compartilha comigo. Vou falar por mim, tá? Eu gosto dos 3. Eu gosto dos 3. Mas a gente vai encaixando, né, as coisas, o serviço mais rápido, o serviço mais demorado. Mas eu gosto muito dessa parte de custos, então eu gosto dos 3 realmente. E eu vejo que ter esse acompanhamento da obra, de tudo que, digamos, foi orçado, como foi orçado e quais foram os verdadeiros consumos, gente, faz muita diferença, porque tu vai ganhando uma outra visibilidade. Então, quando você for orçar uma outra obra, você acaba aplicando essas lições aprendidas e você vai fazer cada vez mais um orçamento mais e mais assertivo, certo? Bárbara aqui, você já trabalhou com os 3? Sim, Bárbara, com os 3. E gosto dos 3. Ó, o Vitor comentou aqui, acredito que os 3 funções formam um profissional completo. Sim, justamente. É o que eu acabei de falar, né? Acaba aí retroalimentando e se tornando um profissional cada vez mais completo. No caso, vai ganhando mais experiência e também acaba se sobressaindo, né? Que é o que a gente acabou falando aqui. Mas tem gente, por exemplo, que não gosta muito de atuar nessa parte de controle, às vezes não tem paciência. Ou orçamento executivo, se for de uma obra muito grande, é mais trabalhoso. Tem gente, às vezes, que não gosta, né? Mas é isso aí mesmo, bem bacana. Gostei do que você disse, Vitor, que as 3 funções acabam formando um profissional mais completo. Então, essa parte, justamente, que eu acabei comentando aqui com vocês, que acaba diferenciando do orçamentista, certo? Que a gente acabou comentando aqui vários tipos de controle, certo? Que era controle de gastos, projeção de custos, controle de mudanças e análise de risco. Então, é muita coisa para se analisar. E o bacana é que você consegue passar aí relatórios, né? Digamos, com uma assertividade muito maior, porque você já está fazendo uma projeção, você já está estudando tudo que pode acontecer na obra, como que você pode agir em cima daquilo, o que está saindo, né, do orçado, por que está saindo, o que eu vou fazer para contornar, né, justamente esses desvios. Então, tem um pouquinho mais de responsabilidade aí, também envolve muito mais essa parte de gestão, né? E que acaba envolvendo aí mais pessoas também quando você faz essa parte de gestão. Então, o orçamentista, às vezes, ele trabalha com um pouco menos pessoas ali no círculo para fazer um orçamento. Agora, nessa parte de controle de custos, a gente acaba atuando com mais pessoas aí na parte da gestão, justamente para tomar essas decisões, né? As melhores decisões em obra. Certo, pessoal? E aí, vocês gostaram dessa live de hoje? Espero que saia dos 78% aí da pesquisa que a gente fez, que não sabiam que um engenheiro de custos acaba diferenciando de um orçamentista. Conforme eu falei no início da live, 78% não sabia. Então, acredito que esteja agregando aí para as pessoas essa diferença que tem, certo? Vitor comentou aqui, mesmo sabendo fazer orçamento, quero atuar nesses 3 setores. Tenho que me posicionar como engenheiro de custos? Sim, Vitor, como engenheiro e não como orçamentista.
Porque como orçamentista, vão acabar te procurando somente para fazer orçamentos. E como engenheiro de custos, você acaba tendo essa parte de controle também, que tem algumas metodologias também para você seguir e fazer justamente esse controle de custos, tá? Mas se você quiser atuar nos 3 setores, você tem que se posicionar assim como engenheiro de custos, isso mesmo. E a Júlia falou assim: Oi, Júlia, tudo bem? Ah, que legal, gente, que vocês gostaram. Fico muito, muito, muito feliz. E amanhã temos mais uma live no mesmo horário e eu vou passar para vocês certinho aí sobre o tema e a gente vai conversando então, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também me mandar mensagem no direct que eu vou estar respondendo vocês, certo? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês. Meu muito obrigada, um abraço e até amanhã.